eu pediria a Vossa Excelência que avaliasse a forma como Vossa Excelência está se dirigindo. Não sou bedel de Vossa Excelência, mas pretendo, propugno, defendo que haja pacificação, né? E Vossa Excelência é ministro da Justiça. Então, a forma como Vossa Excelência se dirige, muitas vezes, passa uma contundência excessiva, até uma truculência. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Não existiu truculência maior do que o que fizeram conosco. Nós ganhamos a eleição. O que fizeram no dia seguinte? Interromperam as estradas. Aliás, no dia da eleição, tentaram fraudar a eleição. Depois interromperam estradas, cercaram o quartel, defendendo golpe de Estado. Isso é truculência. Depois, no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula, tentaram quebrar Brasília, invadir a sede da Polícia Federal. Isso que é truculência. Depois, no dia 24 de dezembro, colocaram uma bomba para matar pessoas no aeroporto de Brasília. Isso é truculência. Nesse ínterim, tentaram dar um golpe de Estado, invadir, prender os ministros do Supremo. O senhor quer truculência maior do que esta? Depois nós tomamos posse. No dia 8 de janeiro, um aglomerado de vândalos, incentivados por segmentos políticos, financiados, se tacam para Brasília para destruir tudo. Isso é truculência. Então, eu conheço o senhor. O senhor é um homem respeitável. E acho que, nesse momento, pode ajudar. Agora, o principal aspecto é este. Parem de atacar a democracia. Na hora que os senhores, de fato, condenarem essas truculências de que nós fomos vítimas em todos esses eventos, com certeza se abrirá o espaço para um diálogo. Agora, nós não podemos, de fato, deixar de exercer nossas atribuições, porque a pacificação pressupõe o cumprimento da lei. Se alguém tentou explodir uma bomba, ele tem que ser punido. Se alguém tramou um golpe de Estado, onde estariam os senhores? Esse Senado teria sido fechado. Muitos estariam no exílio, alguns presos, quiçá torturados. Então, isto que se tentou fazer no Brasil, isso é truculência. E nós temos indignação cívica. Eu sou uma pessoa de posição firme. E eu tenho como missão de vida combater o nazifascismo no Brasil, com toda a incisividade que Deus me deu. Então, não confunda, por favor, incisividade, indignação patriótica que eu tenho na alma, fé em Deus que eu tenho de verdade, não como fariseu, não como sepulcro caiado, como disse o senador Cleitinho, com truculência. Truculentos são aqueles que quiseram dar um golpe de Estado. Vossa Excelência faz algumas afirmações aqui nessa audiência pública que eu tive a oportunidade de testemunhar, por exemplo, de que há uma possibilidade de genocídio na questão dos Yanomamis. O genocídio que nós falamos, senador Rogério, é nos termos da lei. Lei 2.889 de 56. Essa lei existe, está em vigor. E quando você, citando o exemplo que eu citei, está ali a senadora Damares, ó. A senadora Damares mandou um ofício ao Ministério da Justiça, que então liderava a FUNAI, alertando para o que estava acontecendo no território Yanomami. O senhor sabe quantos ofícios o Ministério da Justiça recebeu? 22. 22 ofícios, senador Rogério Marinho, falando em morte de criança, falando em morte de gente, falando em desnutrição e falta de assistência sanitária. E o que foi feito? Nada. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Isso é truculência. Isso é genocídio. E quando eu falo, portanto, eu falo embasado em fatos. Fatos que estão em apuração na Polícia Federal. Isso é um fato, né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma política, Vossa Excelência pede o recadastramento dos CACs e teve um êxito, e eu quero parabenizar Vossa Excelência, de 99%. Me parece, pelo que foi dito pela imprensa, eram 950 mil armas, 941 mil
foram recadastradas, pelo menos o que saiu na imprensa aqui. Mas o que me causou espécie é que não se deu, por exemplo, ampliação do prazo. Senador, eu já vi entrevista sua, vi um tweet seu, que eu lhe sigo no Twitter, em respeito a Vossa Excelência. Às vezes eu bloqueio um outro, por quê? Porque me xinga e eu não posso deixar o cara me xingar, me desrespeitar, eu não sou obrigado a isso. Mas o senhor não. E eu vi um tweet seu reclamando que não houve ampliação de prazo. Houve, senador. Houve. O prazo fixado no decreto, em janeiro, terminou 3 de abril. Aí esta comissão de segurança, essa aqui, com a comissão está aqui, o senador Petecão. A comissão de segurança, eu não agredi ele não, é porque ele é pesado. O senador, porque daqui a pouco vai ter fake news, olha aí, agrediu o presidente da comissão. O senador, presidente da Câmara, o deputado presidente da Comissão de Segurança da Câmara, o Sanderson, com toda a comissão, toda, foi me visitar. E eu recebi com água e café, nem cobrei a conta. E o que eles pediram lá? Prorrogação do prazo. Foi prorrogado, senador. Foi prorrogado mais 30 dias. Tanto é que o recadastramento foi um sucesso. Com relação às milícias, ao crime organizado nas áreas do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que preocupa todos nós, né, como ele mesmo falou, porque pode haver uma migração de lá para outros estados, e a gente vê isso aí como uma expansão desse problema. Como é que o senhor vê também, de novo, plano de curto, médio e longo prazo para resolver esse problema? Ao senador Marcos Pontes, muito obrigado, nós conversamos muito ao longo dos anos. O senador Marcos Pontes, inclusive, foi o primeiro que me confirmou que a terra era redonda. Havia uma dúvida, ele foi ao Maranhão e disse, senador, pelo amor de Deus, estão dizendo que a terra é plana. Ela é redonda? Eu nunca esqueci da resposta dele. Ele virou para mim e disse, Flávio, é redonda, eu vi. Então, nós temos esse diálogo e eu espero que isso seja difundido, esta verdade, por quem viu. De todos os brasileiros e brasileiras, só ele viu. E ele afirma que é redonda e eu confio na palavra do senador Marcos Pontes. Eu espero ter tirado sua dúvida. Tirou. Na verdade, eu nunca tive a dúvida, eu só queria uma voz autorizada sobre isso. Mas o senhor sabe, senador, que a gente vive tempos tão estranhos que são capazes de, doravante, a partir desse nosso diálogo, dizer que o senhor se converteu ao comunismo. O senhor tome cuidado. Mas, que o senhor está acreditando até que a Terra é redonda. O plano principal que nós temos hoje, senador, são as operações integradas e a instalação de GISes e de FICOS. As GISes, atualmente, são 14. Nós vamos criar esse ano mais 5. São grupos especializados da Polícia Federal só para facção criminosa. Eu tenho os números aqui, mas infelizmente o senhor compreende que eu não posso revelar. Mas nós temos dezenas de facções que são monitoradas e milhares de faccionados. Eu apenas lhe dou a ordem de grandeza. E nós vamos ampliar esse trabalho com as GISes da PF. E as FICOS, que são as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, hoje estão em 13 estados. Nós vamos criar mais 14, nós vamos preencher todos os estados. Todos os estados vão ter investimento da Polícia Federal, trabalhando com a Polícia Estadual, só para combate ao crime organizado. Então, esse é o principal instrumento, a principal estratégia que eu diria em relação a isso. Vale para o Rio Grande do Norte, inclusive, acho que uma das GISes é lá, deixa eu olhar aqui, senador, me perdoe, é porque... nós temos FICO no Rio Grande do Norte, GISe no Ceará, em alguns estados da Amazônia e no Sul também, e são informações que em outro momento eu posso passar. Ministro, que para evitar que haja até interpretações díspares, eu me somo a Vossa Excelência nessa repulsa contra o nazifascismo. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.